A todos, prazer estar aqui com vocês, mais um dia de bênçãos para nós, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Quero também aqui dar o meu abraço para nossos amigos da internet que estão aí em vários locais do mundo, aqui no Brasil, em especial aí o pessoal do Espaço Novo Tempo em Queimadas, na Paraíba, que está também nos ouvindo agora. Deus abençoe vocês. Eu queria que nesse sábado, todos que estamos aqui, possamos parar um pouquinho agora e deixar que Deus fale ao nosso coração. Aqui tem famílias, tem pais, tem filhos, amigos que estão hoje nos visitando, nos agraciando com sua presença. Aqui é a casa de Deus. Aqui é um perímetro santo. Se você está aqui, está sob a proteção do Senhor. Nesta manhã eu irei falar, através da palavra de Deus, de um tema que é muito especulado. Vamos tratar um pouco sobre a marca da besta e as implicações que ela traz para nós, como cristãos, adventistas do sétimo dia, para nossos familiares, para nossos amigos. Eu apenas quero fazer um pedido a vocês. Se por acaso você leu pouco a Bíblia essa semana, nós vamos hoje à exaustão aqui. A Bíblia hoje vai ser muito lida, pessoal, porque a Bíblia vai nos dar o suporte para entender Apocalipse, principalmente ali na sua metade. E eu queria fazer um pedido a vocês. Quem trouxe Bíblia, já pega. Vamos pedir para Deus abençoar agora as leituras que vamos fazer. Mas um detalhe importante, pessoal. Nós vamos fazer aqui alguns passos. Se você perdeu a atenção de um deles, você não entendeu mais nada do sermão. Então, não deixe que aquela ave de rapina, aquelas aves que estiveram ali na parábola do semeador, passe e pegue a semente da palavra que vai cair no teu coração. Se esforça agora, esquece a casa, momento da vontade de conversar, diga: meu Deus, por favor, eu tenho que estar conectado no Senhor agora, na tua palavra e nas tuas revelações. Eu queria orar com vocês nesse momento, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoasse a entender a sua palavra, nos desse o Espírito Santo para, assim, sejamos iluminados no entendimento da mesma. Vamos falar com Deus? Abra a tua Bíblia, por favor, como um gesto de pedido ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, todo-poderoso, mais uma vez te clamamos, Senhor, que nos faça entender a tua palavra. Eu te imploro que agora o teu Santo Espírito possa nos ligar a ti, Senhor. Eu te imploro também que venha me purificar e também a minha língua para falar para os teus filhos tão queridos, Senhor. E que setas do trono da graça possam vir ao nosso coração ao folhear as páginas sagradas da Bíblia. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Meus amigos, nós vamos agora tentar visualizar um pouco algumas partes do livro do Apocalipse. Por favor, se for possível ligar essas luzes aqui, fica mais fácil a visualização. Eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês. Eu agradeço. Ok? Muito bom. Legal. Pode colocar para mim o meu PowerPoint. Nós vamos tentar fazer uma viagem agora sobre o que a Bíblia diz sobre a marca da besta. O que é essa marca? O que não é essa marca? As especulações que são feitas com relação a ela. Alguém aqui nesse mundo já recebeu a marca da besta? Quando é que essa marca vai vir? Como cristão, que riscos eu corro? O número 666 tem sido de muito debate entre as pessoas. 666, Apocalipse fala que é um número que representativamente representaria a marca da besta. No entanto, a literalidade em colocar esse número como sendo a marca da besta pode ser uma estratégia onde muitos
podem ser surpreendidos. Alguns dizem que talvez a marca da besta vai ser um chip, que vai ser colocado sobre a pele, e esse chip vai ser monitorado pelos Estados Unidos da América, e todos vão saber agora quem é quem. Outros dizem que a marca da besta vai estar no código de barras, de vários alimentos, e de tudo que você vai comprar. Outros dizem que a marca da besta é agora aquele energético Monster, porque tem o 666. São tantas especulações sobre a marca da besta. De fato, a Bíblia fala para nós, o Apocalipse nos revela o que é isso aí. Eu queria que agora nós possamos viajar um pouco na Bíblia. Amigos, a primeira metade do livro do Apocalipse é muito revelador, ou reveladora. Do capítulo 1 ao capítulo 14, temos grandes revelações. Pelo menos 4 visões são muito fortes para que nós possamos assim observar o que seria a marca da besta. Temos hoje alguns grupos que fazem algumas declarações. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a sua visão sobre o que é a marca da besta e ela se apoia nos estudos historicistas que acompanham a história com relação ao cumprimento profético. E ela entende que a marca da besta segue em um caminho que nós vamos explorar daqui a pouco, a visão adventista, a visão através da hermenêutica adventista, os estudos das línguas originais sobre o que é a marca da besta. No entanto, por exemplo, existem os preteristas, é uma escola que diz, por exemplo, que tudo aconteceu no passado. Existem os dispensacionalistas, que geralmente é a corrente futurista, que diz que isso vai acontecer no futuro. Os preteristas dizem que Nero, acredito que Nero, ele impôs a marca da besta, ele é a besta. Já os futuristas entendem que isso vai acontecer no futuro, vai haver um governante universal que vai ser a besta, mas no futuro. E assim, quem é a besta? Que marca é esta? O que é que nós podemos tirar da Bíblia com relação a isso aí? Mas vamos tentar agora dar um pequeno sobrevoo na Bíblia. Existe uma parte em Apocalipse que vai trabalhar sobre a grande controvérsia. São os capítulos 12 a 14 de Apocalipse, que retrata toda a luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. E nós vamos nos deter ao estudo dos capítulos 12 a 14, que vai ser importantíssimo para nós, no entendimento assim, desse texto da Bíblia que é tão importante para nós. Muito bem, vamos iniciar, abrindo a Bíblia no capítulo 11 de Apocalipse, verso 19, porque aí começa os textos para o estudo do capítulo 12 a 14. Vocês sabem que a Bíblia ela é formada por perícopes, por grupos temáticos. E aí começa-se a estudar de forma mais detida o texto sagrado. Pode voltar para mim, por favor, no PowerPoint, vamos avançar? Olha só, pessoal, por exemplo, nós temos uma cena introdutória para esse momento da Bíblia. E diz o texto sagrado que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 11, 19. Após essa abertura aí, quando se abre o templo no céu, nós vamos ter uma sequência de 9 cenas. E cada cena é reveladora para compreender o que é a marca da besta. Mas, por favor, olhem com carinho agora, mais ou menos, como foi que João quando esteve em visão, viu um pouquinho do céu. Pode soltar para mim aí, por favor, o vídeo? Vamos ter uma pequena visão, logo embaixo aí na esquerda,
Pode soltar para mim? Pode aumentar o som. Aumentar o som. Dá uma olhadinha. E aí está João. Ele é tomado em visão. E quando João é tomado em visão, ele entra no templo de Deus. Isso é uma prefiguração, mas vai nos falar muito sobre o que João viu. Observem. Esqueçam agora do mundo. Vamos tentar entrar para ver quem falava na Bíblia. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão relucente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Sim. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá, mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste. Nós podemos ver aí o momento que João entra no templo, através da visão. E agora essa cena, logo de cara, vai aparecer com os castiçais. Uma abordagem demonstrando o cuidado que Cristo tem pela sua igreja, e isso quando se refere às 7 cartas às igrejas na Ásia Menor. Interessante que também nós podemos ter mais uma visão, por exemplo, a partir do capítulo 14 até o capítulo 14, de 1 a 14, encontramos os 7 selos. A gente encontra ali também a tábua, a mesa com os pães, demonstrando o cuidado de Deus com o seu povo. Podemos ter as 7 trombetas, também mostrando que Deus vai lutar contra os inimigos do seu povo. Amigos, mas o que é mais importante de tudo isso aqui, é que João entrou no santuário, e a figura do santuário é muito importante para compreender a marca da besta, porque João viu em especial, no capítulo 11, 19, que estava ali, a arca de Deus. E na arca de Deus, por favor, pode voltar do PowerPoint, na arca de Deus que vai estar no céu, existem alguns instrumentos, alguns elementos que são importantes para nós avaliarmos. Ali está a arca, você encontra, por exemplo, os 10 mandamentos, está a vara de Arão que floresceu, está o maná, mas os 10 mandamentos estão lá. E os 10 mandamentos vai ser a grande base para entendermos o que Deus quer falar para nós nessa manhã. Porque vamos observar a partir de todo o contexto que Deus, ele vai lutar pela sua lei, enquanto que a besta vai lutar contra essa lei do Senhor e contra os guardadores da sua lei.
Mas vamos começar agora para as cenas que vão se seguir após o capítulo 11 e 19. Vamos ter 9 cenas. O tempo é muito curto, eu vou tentar passar aqui pelo menos 3 minutos em cada cena, para tentarmos entender que marca é esta. De fato, através de um estudo mais profundo da Bíblia. Amigos, nós temos a quarta visão de Apocalipse, de 1 a 14. A quarta visão é a grande controvérsia. E essa quarta visão que João teve nos fala muito. Então, capítulo 12, de 1 a 6, nós podemos ler a primeira cena que João viu. Eu digo a vocês, na primeira cena, não vai se falar de marca da besta, mas João começa a receber as orientações para explicar que marca é essa. Capítulo 12, de 1 até 6. Vamos acompanhar juntos, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com braço ou com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amigos, nós encontramos aqui alguns elementos na primeira cena que João viu. A gente pode encontrar aqui, por exemplo, o grande dragão vermelho, a guerra no céu, por exemplo. Encontramos uma mãe pura e seu filho, a sua semente. Nós encontramos também a mulher voando para o deserto por 1260 dias. Tudo isso é uma introdução na primeira cena. E a partir das outras cenas, João vai tentando explicar os detalhes do que ele viu na parte introdutória. Eu pergunto, todos estão conectados? Posso avançar? Tudo ok, pessoal? Eu comentei que João entrou no santuário. Ele viu o santuário de Deus. No Santo dos Santos está a arca. Na arca está a lei do Senhor. E agora se abre a primeira cena e João viu essas imagens aí. Tudo bem. Amigos, é importante que nós entendamos isso, porque no céu começou tudo. E no céu tudo vai continuar depois. Mas entendam que do céu veio para a terra um grande movimento. Nós vamos entender agora a partir da segunda cena de Apocalipse, que está no capítulo 12, de 7 a 12. E essa cena aí é mais ou menos uma explicação do que foi se desenrolando na parte introdutória. Capítulo 12, por favor, dos versos 7 a 12. Diz assim o texto sagrado: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amigos, por favor, entendam agora o que aconteceu. O céu está em festa. No entanto, a terra precisa ter cuidado, porque houve uma guerra no céu, e do céu Satanás foi enviado para a terra, e agora iria perseguir algumas pessoas. Por favor, retorna para o meu material. Eu queria mostrar algo para vocês. Por favor, clica para mim nesse vídeo. É algo importante para nós observarmos agora.
uma pequena imagem do que aconteceu no céu naquele dia, pessoal. Houve guerra no céu. Satanás e os seus anjos lutaram contra o príncipe Miguel. É uma guerra que não sabemos, a Bíblia não descreve como foi que isso aconteceu, mas foi uma guerra muito forte. Ali talvez conceitos, ali talvez ideias, uma guerra de argumentos. Não sabemos se foi uma guerra armada, mas houve guerra no céu. Diz o texto sagrado que a terça parte dos anjos do céu foram arrastados para a terra. E eles não são mais anjos, são demônios. Aí está um pouquinho do que aconteceu no céu. Amigos, Deus tem um plano para a sua igreja. E nessa grande controvérsia, o dragão foi derrotado, mas foi enviado para a terra. Vamos para a terceira cena de Apocalipse. Primeira cena, vão lembrando, né? Primeira cena, vocês viram quando em 11, verso 19, o céu foi aberto lá para João. Segunda cena, mostra-se a mulher que foi perseguida, a mulher fugindo para o deserto, a guerra nos céus. E agora a terceira cena, o que é que acontece? Vamos, por favor, 12, de 13 a 17 de Apocalipse. 12, 13 a 17. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca, engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Amém, irmãos? Por isso, entendam o que é que nós podemos encontrar aqui. Encontramos um dragão que persegue a mulher, mas a terra, que mais tarde também vai produzir uma besta, que é um poder. Interessante que essa mesma terra que protegeu a mulher, essa mesma terra iria agora persegui-la depois, e essa mulher estaria escondida por 1260 dias nessa terra. A mulher foi dado asas de águia para que pudesse voar, para que pudesse se esconder no deserto. Interessante que Deus sempre tem protegido a sua igreja. Amigos, a igreja de Deus tem duas representações aqui. Nós encontramos o momento em que Maria com Jesus Cristo é perseguida pelo dragão. Interessante que o dragão, Satanás, vem para a terra, e quando chega na terra, ele não vai se apresentar como um dragão. O dragão, de fato, é uma representação, mas quando chega na terra, as ações de guerra que aconteceu no céu, agora Satanás usa o poder do Império Romano para perseguir a mulher. E encontramos ali Herodes perseguindo Maria, José e Jesus Cristo. Nós encontramos depois, por exemplo, Pilatos, que representava o poder romano, ali no momento antes da execução de Jesus. Meus amigos, o Império Romano, representando agora o dragão, persegue a mulher. E isso aí vai por todo um período de tempo. Período de tempo muito difícil para a igreja de Deus. Mas a igreja foge para o deserto. Nós vamos ver à frente que esse deserto, que representa terra em profecia, vai ser a nova terra, chamado de Novo Mundo, continente do Novo Mundo, Estados Unidos da América, onde a igreja foge da Europa e vai agora para a América, e ali formam vários grupos, e cresce, e cresce, e cresce, e consegue agora proteger a mulher ou o povo de Deus da grande perseguição que acontecia na Europa no período da sua fuga. Muito bem, vamos para a quarta cena. Por favor,
Apocalipse 13, de 1 até 4. Entendam também que agora vamos ter uma cena que vai ser tipo a primeira, é um pouco introdutória. Ela vai falar e nas demais cenas vamos começar a entender o que aconteceu dali para frente. Por favor, capítulo 13, versos 1 até o verso 4. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e o adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Por favor, volta para mim, para meu PowerPoint aqui. Amigos, nós encontramos na Bíblia cenas interessantes. Nós encontramos o momento em que a igreja estava sendo perseguida pelo poder romano. Nós encontramos ali, por exemplo, aqui no Coliseu Romano, onde famílias inteiras eram levadas e as feras rasgavam suas carnes. Na força do dragão, através do Império Romano, onde os imperadores ficavam lá observando e rindo, onde traziam os cristãos e diziam: se eles são santos, então que escapem. Quantas vezes, por exemplo, moças ainda virgens eram colocadas de roupas brancas e diziam: se elas são de Deus, que escapem. E colocavam dentro de um caixão, e dentro do caixão tinha como se uma espada, e eles fechavam o caixão, só pode, a espada ia atravessar e ia matar, e muitos morreram assim. Quantos foram para os calabouços, quantos foram para as fogueiras? Amigos, eu não trouxe imagens aqui, mas vou apenas citar algumas barbaridades que o dragão, através do Império Romano, fez com os filhos de Deus. Por exemplo, existia um instrumento de tortura no tempo da Idade Média, chamado de obturador de seios. As mulheres que eram cristãs e não queriam render-se a esse poder, esse obturador, ele capturava, ele fazia uma mastectomia sem anestesia, pessoal. Existia um instrumento chamado de esmagador de testículos, tipo o espremedor de alho. E o homem de Deus, que queria ser fiel, ele, a sangue frio, tinha os testículos esmagados. Satanás perseguiu assim o povo de Deus. Amigos, mas o que aconteceu? A mulher fugiu para o deserto, foi para a América. Interessante. E agora começa a cena 4. E na cena 4, o que acontece aí? Aparece uma cena interessante que nós lemos. Encontramos um leopardo, uma besta que aparece, que surge do mar. E essa besta foi dada a ela poder pelo dragão. O que é que acontece com isso, amigos? O Império Romano agora dá poder a essa besta. E isso é importante para nós entendermos, porque nós encontramos um dragão que vai fazer com que o mundo todo adorem a besta. E foi isso que aconteceu. O mundo todo agora estava aos pés de um poder. Nós vamos entender agora. Mas entendam que essa cena é uma cena introdutória. Mas a cena diz, amigos, que esse poder, ele foi, de certa forma, depois subjugado. Houve uma ferida de morte. E essa besta foi ferida. Amigos, se eu explicar para vocês algo que aconteceu. 1538, depois de Cristo, o Império Romano vence a última tribo bárbara, as tribos germânicas. E agora os góticos são vencidos na sua tentativa de conquistar a cidade de Roma. E agora o Império Romano cria uma governança para a cidade de Roma, entregam na mão do papado. E agora a igreja de Deus, que vinha caminhando desde os apóstolos, desde o tempo de Constantino, começa
a receber alguns dados profanos e pagãos dos deuses romanos, na conversão de Constantino. E ela começa a receber e fazer algo que Deus não aprovava. E ela começa a se afastar dos caminhos de Deus. E essa igreja deixa de andar como Deus queria. E ela começa a perseguir os cristãos. Mas amigos, e agora surgiram papas que eram arrogantes, que diziam que eram Deus, que perdoavam pecados, que davam lugar para as pessoas no céu. Mas chegou um momento que foi ferido esse poder, e era como uma ferida de morte. 1798, aconteceu uma coisa, amigos, na Revolução Francesa, sob as ordens do governo revolucionário da França, o general Alexandre Berthier, ele proclamou em Roma, no dia 15 de fevereiro, para ser bem preciso, informando que o Papa Pio VI e as pessoas de Roma, que o Papa não mais exerceria a função de Papa e não teria mais poder. E agora parecia que tudo tinha acabado, que o poder tinha desaparecido. Mas amigos, diz o texto que depois essa ferida de morte deveria ser curada. Vamos para a cena 5 agora, por favor. Apocalipse 13, de 5 a 10. Por favor, 13, de 5 a 10. Volta para mim, por favor, no meu PowerPoint. Eu queria só que vocês vissem uma coisa. Nós encontramos, meus amigos, essa imagem aqui. É um momento que nós vemos algo muito forte, que é o momento onde sai de cena a figura papal. 13, 5 a 10. Acompanhem comigo. E foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Também lhe foi dado permitir fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto, a espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto responda a perseverança e a fidelidade dos santos. O mesmo poder que matou os santos, esse mesmo poder foi morto depois. Mas amigos, esse poder, segundo Apocalipse, deveria ser restaurado. E aí está o perigo, porque a partir daqui, começa-se a desvendar-se o mistério da marca da besta. Até aí, pessoal, não tinha marca da besta, embora já existia a classificação dos filhos de Deus, dos que não eram filhos do Senhor. Vamos agora entender a cena por 1260 dias, amigos, do ano 538 até o ano 798. Nós encontramos uma igreja que foi massacrada, que foi morta, que foi humilhada pelos inimigos do Senhor. Cena 6, capítulo 13, de 11 a 18, estamos já chegando ao final. Cena 6, 13, de 11 a 18, diz assim um texto sagrado. Então vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra, os que nela habitassem, adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que ele foi permitido fazer, na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, o seu número é 666. Primeira vez que aparece agora a marca da besta. Amigos, essa cena é importante porque nós vemos aqui uma terra que havia protegido a mulher por 1260 dias. Mas
surge uma besta dessa mesma terra que a mulher foi assim protegida, ou seja, lá nos Estados Unidos da América, surge agora uma besta, que de fato é uma representação da própria nação, e agora ela começa a perseguir o povo de Deus novamente. Amigos, nós estamos agora num momento muito crítico, um momento assim difícil também, porque essa é a primeira menção na Bíblia da marca da besta, e ela traz para nós aqui o selo da nação norte-americana, e alguns acontecimentos que estão aqui diante de nós, nos faz tremer, não pelo que vai nos acontecer, mas numa visão profética, pelas pessoas que estão sofrendo sem saber o que vai acontecer daqui por diante. Nesses dias, nós vimos o presidente americano Barack Obama, junto com o Papa, em alguns acordos muito diplomáticos. Interessante que a besta, através do poder papal, conseguiu fazer algo que não acontecia há anos. Cuba agora faz e reata laços com a América. Amigos, o mundo está sendo preparado para adorar a besta. Mas que marca é essa? Que marca que temos aí? Vamos para a cena 7, por favor, agora. Apocalipse 14, de 1 a 5. 14, de 1 a 5. Nós vamos avançando mais e mais. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz no céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpista que tocava com suas harpas, e cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Nessa cena, na cena 7, nós vemos aqui um olhar além da história, e vemos os 144.000. O nome de Deus está nas suas testas, são marcados também. E ali é revelado, meus irmãos, que o Cordeiro estará com esses santos no mar de vidro. Esses 144.000 são cantores. Eles também são idênticos aos que estão em Apocalipse 7, de 1 a 3, que fala também dos que são selados. Na boca não houve mentira. Eles são pessoas sem marcas. Amigos, deixa eu fazer aqui apenas um pequeno comentário. Aqueles que não receberão a marca da besta, já está um sinal aqui, são pessoas verdadeiras, são pessoas que são cristãos na igreja e cristãos lá fora, são pessoas que dizem, eu sou cristão, na faculdade, no trabalho. Essas pessoas também que não receberão a marca da besta, são pessoas que têm uma conduta verdadeira. É importante entender isso, porque aqui vai se revelar mais coisas ainda para nós. Por favor, irmãos, cena 8, 14, 6 a 12. Vamos já para o final aí desse desfecho, 14, 6 a 12. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Agora verso 6, por favor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, e dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu-lhe beber o vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, então o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura num cálice de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos e diante do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia, e aqui João continua, amigos, mas agora nós encontramos aqui uma revelação de Deus, que aqueles que não receberão a marca da besta, eles são chamados para adorar a Deus. Adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. E agora, existe aqui um retorno lá ao Sinai. Um retorno ao próprio santuário. Um retorno também a Moisés, quando fala na lei de Deus. Mandamento do sábado. Que Deus é criador. Que Deus é dono de tudo. Que Deus quem faz tudo. A prática de adorar a Deus no sábado é algo muito importante. É importante porque, meus irmãos, se você faz isso, você diz assim, olha, eu reconheço que Deus é quem fez tudo. No entanto, o mundo hoje já abriu mão. Abriu mão de que existe um Deus criador que fez tudo. Recentemente, a própria igreja, através do Papa atual, diz, olha, uma evolução não altera a Bíblia, podemos aceitar. Amigos, nós somos formalmente o grupo religioso que reconhece e não abrimos mão que Deus nos criou em 6 dias literais. As nossas escolas falam isso para nossos filhos todo dia, que nós fomos criados por Deus. Se por acaso o teu filho está em qualquer escola ou na universidade que não fala isso, ora por ele para que isso não entre na sua vida, porque, meus irmãos, quando alguém começa a desacreditar de que Deus o criou, talvez essa pessoa receba a marca da besta. Porque assim Satanás vai fazer, que as pessoas deixem de acreditar no Deus que criou tudo, porque ele diz, não, eu tenho poder, eu posso fazer milagres, eu posso curar, eu posso fazer tanta coisa, e nós vimos um mundo aí que está repleto de curas falsas, igrejas falsas. Amigos, 2 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, e eu fui para um evento internacional, e lá no evento era uma encenação da história da Bíblia. Interessante que quando terminou a encenação, de repente entrou um pastor no palco para quase 2.000 pessoas, e esse pastor começou a falar e começou a pregar, e ele pregava, e um momento ele disse assim, você que está nas cadeiras de rodas, fique em pé. Amigos, de repente uma senhora estava ao meu lado, numa cadeira de rodas, paralítica, dava para ver nitidamente, mas amigos, de repente, aquela mulher começou a tentar ficar em pé, e aquela mulher começou a tremer suas pernas, e aquela mulher ficou em pé, e aquela mulher andou, pessoal, eu vi com meus olhos, eu fiquei na hora abismado com aquilo, falsas curas acontecendo. Os Estados Unidos é o maior país evangélico do mundo, no entanto, a maioria dos americanos não guarda a lei de Deus, e muitas igrejas falsas estão se levantando. Eu digo a vocês, o Brasil também está assim. Pessoal, eu não sei o que pode acontecer comigo, isso aqui é em rede nacional, mas eu digo a vocês, a única igreja que guarda a lei de Deus, que é a igreja do Senhor, é a igreja adventista do 7º dia. E meus amigos, precisamos trazer nossos amigos para junto do povo de Deus, porque essa igreja guarda a lei de Deus. A lei de Deus é o próprio caráter do Senhor. E aqueles que não estiverem com a marca da lei de Deus estão com problemas. O interessante de tudo isso que Deus, Ele instituiu a sua marca. Ele diz em Ezequiel capítulo 12, diz em Êxodo, diz que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Mas agora é instituído pela besta, que é o inimigo do próprio Deus, um outro dia. Esse dia vai ser imposto para que todos possam guardar. Olha, esses dias aconteceu uma coisa interessante. É algo aqui que é notificado pela própria igreja. Meus amigos, logo depois que o Papa assumiu o seu pontificado, algumas cidades na Argentina se anteciparam e disseram, olha, temos que separar o dia santo para ser guardado, é o nosso sábado.
E agora a família precisa estar junto. E agora temos que adorar a Deus. E o dia de domingo é instituído nessas cidades como santo, e ninguém pode comprar ou vender. Só que interessante, alguns irmãos nossos, lá na Argentina, eles estão ainda com problemas, porque eles às vezes trocavam o turno com outras pessoas, só que agora não pode trocar mais. E nossos advogados da igreja estavam lutando para tentar defender esses irmãos, para poder sustentar a família deles. Mas amigos, foi possível trabalhar e lutar por eles, mas vai haver um dia em que não vai poder ser mais possível isso. E quem não for fiel a Deus nas pequenas coisas, não vai poder ser fiel nos grandes desafios. Por isso quero fazer um desafio a você, meu irmão, que está aqui. Seja fiel a Deus no Santo Sábado. As horas sagradas antes do pôr do sol até o outro pôr do sol do sábado, sexta-feira ao pôr do sol do sábado, são santas. E Deus está observando através do teu anjo que você recebeu quando você nasceu. Você recebeu um anjo, e quando você morrer, esse anjo vai levar para o céu a tua vida, e Deus vai dizer hoje, nesse sábado, Maria, ela separou tempo para adorar o Senhor, para agradecer pela vida, para dizer que Deus é Deus, e ali o caráter de Deus começa a ser colocado dentro da vida de Maria, e Maria vai conseguir depois, no futuro, suportar a pressão da besta em colocar a sua marca nela, irmãos. Os ensinos de Deus são poderosos. Eu queria já agora fechar com vocês a última cena, 14, 12 a 20 de Apocalipse. 14, 12 a 20. Diz assim o texto sagrado: aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e colheu as uvas da vinha da terra, e lançou-as num grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amigos, entenda uma coisa: logo depois que a marca da besta for colocada sobre as pessoas, Cristo virá. Isso nos resume e nos traz uma conclusão. A marca da besta, ela vai ser colocada ainda nas pessoas. No momento em que o poder da besta hoje, que ainda está se curando da sua ferida, não está completamente, porque nem todos os povos ainda adoram a besta, mas vão adorar. Quando o poder papal conseguir, juntamente com as forças dos Estados Unidos, fazer com que todos que estão aqui um dia decidam se vão ser fiéis a Deus ou a besta, aí sim, o sábado será a grande pedra de toque. E agora vai saber quem é de Deus e quem não é. Só que logo após isso aí, meus irmãos, do decreto dominical, Cristo vai voltar para aqueles que foram fiéis a Ele. E existe uma coisa aqui que é importante, uma coisa que me chama a atenção. Se você observar, do capítulo 1 ao capítulo 14 de Apocalipse, onde estão as principais cenas referentes à volta de Cristo, com relação às questões de marca de besta, está um fator chamado de adoração. Adoração a Deus. Aqueles que adoram a Deus, eles não vão perseguir, nem vão quebrar os mandamentos do Senhor. Então, aqui para nós encerrarmos, uma coisa que é importante para vocês entenderem, nesse contexto: aqueles que receberão a marca da besta, eles vão quebrar os mandamentos de Deus, e vão perseguir o povo de Deus. Então, um pequeno lembrete do céu: aqueles que já estão agora hoje tratando mal os seus irmãos,
falam por trás, talvez, machucam, palavras duras, talvez estejam já preparando potencialmente para receber futuramente a marca da besta. A grande pergunta é: como estão os teus relacionamentos? Como é que você trata teu esposo, tua esposa, teus filhos, as pessoas que estão ao teu lado, o teu irmão de igreja? Isso é um sinal se você está ou não colocando em ti a tua vida no Senhor. Irmãos, e o outro sinal é se você está guardando a lei de Deus, se você é adorador. A tua vinda aos cultos é importantíssimo, o culto familiar, e manhã e tarde é importante, a leitura da Bíblia é importante, porque isso é adoração, irmãos, isso nos prepara a obedecer a lei de Deus, e depois vai vir a prova sobre cada um, e Cristo virá para nos libertar, irmão, não estaremos sós. Então, se você vai ganhar menos dinheiro para guardar a lei de Deus, faça isso, porque tudo aqui passa, o céu, meus irmãos, tem tudo, entendam isso. Vamos salvar nossas famílias. Que caminho seguir? A Carol vai cantar agora para nós. Que caminho seguir? Como fazer? Temos segurança? Deus nos garante que temos segurança sim. E eu quero chamar e convidar você para sermos mais fiéis ao Senhor. Amanhã tem culto aqui na igreja, irmãos. Quem não vai viajar, vai ficar em casa. Irmãos, é adoração. Quem vai estar adorando é quem vai ter o selo de Deus. Mas geralmente quem não adora talvez não tenha esse selo. Quarta-feira as igrejas estão vazias, do Brasil todo. Será que está tendo culto familiar em casa, irmão? Vamos restaurar isso, porque os selados fazem isso, e nós somos povo de Deus. Você não está aqui à toa. Deixa eu falar algo para vocês aqui, amigos. Aqueles que escutam a minha voz, esses são meus. Aqui eu escuto aqui, vejo mais praticamente 100 pessoas que escutaram a palavra de Deus. Vocês são de Deus, amém? Por isso, não vamos permitir que esse mundo tire a nossa visão do céu, que as coisas desse planeta. Nós somos de Deus. Satanás está irado contra o povo de Deus, mas o caminho é certo e seguro. Canta, Carol, e vamos agora refletir no que Deus quer para a nossa vida. Feliz sábado. Está ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram. Estava
Obrigado, Carol. Amigos, que caminho seguir? Você está fraco na fé, está difícil ser fiel a Deus, um novo dia nasceu. Você pode seguir, porque Deus está nesse dia. Esse dia começa agora. Olha, eu fico tão feliz porque nesse momento recebi a informação de que pessoas de São Paulo, da Americana, Campina Grande, Ribeirão Preto, pessoas dos Estados Unidos, na Austrália, Salvador, Belo Horizonte, Joinville, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Assunção, Paraguai, Japão, Carapicuíba, Palmas, Santa Bárbara do Oeste, pessoal, olha, quase 100 pessoas em computador ligados, ouvindo a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Mas eu queria fazer um convite a você agora. Eu queria saber se você quer, com tua família, recomeçar um novo dia de obediência a Deus e dizendo não à besta, dizendo: Senhor, coloca a tua marca em mim, a marca do teu caráter. Se você quer isso, eu queria te convidar para você ficar em pé, junto com a tua família, nesse momento. Junta pertinho da tua família, dos teus amigos, para renovarmos nossos votos com Deus, voto de fidelidade, voto de adoração, voto, Deus, de fidelidade completa ao nosso Senhor. Restauração do culto familiar, restauração da vida da igreja, restauração da entrega do que Deus nos deu, cuidado do nosso corpo, em si, tudo do Senhor, porque nós somos do Deus que nos criou e nos salvou. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado porque tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. A revelação nos falou que no céu, um anjo rebelde se rebelou contra Deus, enganou a terça parte dos anjos, veio aqui para a terra, Senhor, e através de um império, massacrou os teus filhos. Depois, Senhor Deus, esse império tornou-se um poder religioso, que irá também massacrar os teus filhos ainda, e já está massacrando, Pai. Eu venho te pedir, Pai, que naquele dia, onde formos obrigados para reconhecer que tu não és Deus, e outro dia vai ser assim imposto sobre nós para adorarmos a ti. Eu venho te pedir, Deus, nos faça estar firmes, Senhor. Mas para isso, nos ajude, Deus, a manter fidelidade nas pequenas coisas, Pai. E eu quero agora te pedir que tu restaures, Senhor Deus, aqui, diante de todos os meus irmãos, o espírito de adoração para virmos à igreja para te adorar. Para te adorar em casa, em família, Deus, para termos um canto do coração no trabalho. Ó Deus, também eu quero te implorar nesse momento que tu possas estar nos restaurando completamente através de tudo da Bíblia, Deus, da busca da oração. Ó Deus, nos dê relacionamentos santos, possamos tratar bem nossos irmãos e nos dê amor pela tua santa lei, como fez assim o pedido de Davi a ti, Pai. Por favor, abençoa as famílias, os casais, os filhos, Senhor Deus, que todos possam estar juntos, sendo uma bênção para outras famílias. Obrigado por fazer parte da tua igreja. Abençoa nossos ouvintes no mundo todo, Pai. Abençoa-os agora. Cuida deles. Se alguém está fraco, torna-o forte, Deus, porque o caminho a seguir está perto de ti. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Dá um abraço na tua família e diz assim: vamos juntos ser fiéis a Deus até a morte. Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal. Amém.